tradução dos meios de pagamento eletrónicos em Moçambique. Este estudo foi realizado pelo Banco de Moçambique e pela Nova África. Como estrutura da apresentação, irei iniciar com a introdução, em que abordarei tanto a motivação, bem assim os objetivos deste estudo. Em seguida, apresentarei uma breve revisão da literatura que ajudou, portanto, a desenvolver o trabalho. No terceiro e quarto ponto, falarei sobre a metodologia e os resultados e, por fim, as conclusões e recomendações. Existem vários estudos que abordam, portanto, a questão da inclusão financeira e, portanto, do crescimento econômico. Na verdade, a maior parte dos estudos que nós fomos revisitar mostraram que o desenvolvimento financeiro contribui não só para o crescimento econômico, como também afeta a porção mais pobre da população, isto é, reduzindo a pobreza e a desigualdade dos rendimentos. E existem evidências práticas que os serviços financeiros podem fazer diferença na vida dos pobres. No caso de Moçambique, apesar de nós estarmos a assistir um crescimento assinalado no setor financeiro, existe ainda uma grande porção da população que se encontra financeiramente excluída. E conceitos como poupança e investimentos são ainda desconhecidos ou novos para muitas pessoas. É com este estudo, portanto, que o nosso principal objetivo é o de impedir o acesso aos serviços financeiros pelos proprietários de pequenas empresas, sabendo que este é um requisito para que as empresas possam crescer em grande escala. Mais especificamente, o estudo pretende abordar os determinantes portanto, da adoção dos meios de pagamento em Moçambique. Dos meios de pagamento que nós estamos a falar aqui especificamente das POS, pontos de venda, da moeda eletrónica de pagamentos, com realce tanto para, mobile banking e mobile money. E nós abordamos aqui, portanto, a pesquisa portanto, foi feita para as cidades de Maputo e de Matola. Alguns dados aqui, algumas especificidades que é importante realçar. No caso dos pagamentos via POS, estes pagamentos são feitos por transações simples, de cartão de crédito ou de débito, como nós sabemos. No crédito, o comerciante tem uma conta bancária e uma máquina POS, e o consumidor tem uma conta bancária também e uma máquina e um cartão associado a ela. No caso de Moçambique, nós temos um pouco mais de 15 mil máquinas de POS, metade das quais estão localizadas na cidade de Maputo. No caso do mobile banking, este é um serviço relativamente novo em Moçambique, que permite pagamentos bancários através do telefone celular. Existe também que os consumidores e os comerciantes tenham uma conta bancária e um telefone celular, e que o consumidor se junte ao sistema bancário móvel e o comerciante, por sua vez, confie neste sistema bancário. Temos alguns exemplos, como no caso do Banco Moçambicano Millennium Bin, que popularizou este sistema com a sua marca Easy. Temos no caso do BCI o TAC Móvel. E por fim temos Mobile Money, que é uma alternativa aos sistemas à base de banco, que permite também transações simples com base em SMS, e em muitos países funciona através de uma operadora de telefonia móvel. No caso de Moçambique, o que acontece é que licencia-se uma empresa de moeda eletrónica e que esteja associada, portanto, a essa telefonia móvel. Esta é uma opção viável, principalmente para a população mais pobre poder ter acesso aos serviços financeiros. Em Moçambique foi lançado em 2011 o Webcash, que está associado à carteira móvel, e em 2013 foi lançada, portanto, a M-Pesa, que está associada ao Vodacom M-Pesa. Temos exemplos de sucesso, como é o caso, portanto, do Quênia, que tem, portanto, o Safaricom do M-Pesa.
Em relação à revisão de literatura, nós consultamos vários estudos, aqui só vamos fazer, vou apenas apresentar alguns deles, resumo das suas conclusões. No que diz aos papers aos estudos que estavam associados à relação entre o acesso aos serviços financeiros nos países em desenvolvimento e os seus efeitos no desenvolvimento econômico, nós encontramos Pitcher e Roy, em 2006, que encontrou que o acesso ao financiamento das finanças é uma necessidade básica, tal como os serviços de água, de saúde e educação. Já Levine, em 2004, concluiu que se nós retirarmos os pequenos empresários e as famílias mais pobres do sistema financeiro, iremos reduzir a eficácia da alocação dos recursos, desacelerando o crescimento econômico. Continuando, Levine argumentou que a falta de acesso aos serviços financeiros nos países em desenvolvimento é visto como um constrangimento para a prosperidade econômica, por limitar as possibilidades de poupança e de investimentos. Já em 2012, Dupas e Robinson testaram se existe uma forma segura para poupar. Se a existência de uma forma segura para poupar irá promover o sucesso do negócio ao expandir o acesso às contas bancárias. Isto foi um estudo feito pelo Quênia para pequenas empresas na zona rural. O estudo concluiu que os vendedores do mercado do sexo feminino, que foram sujeitos ao estudo, aumentaram mais o uso das suas contas bancárias e, por consequência, investiram mais nos seus negócios. Já outros estudos, resumidamente, acreditam que, por exemplo, no caso da Índia rural, o estudo feito por Burgess e Pan em 2005, concluiu que a expansão das agências bancárias tiveram efeitos positivos e significativos na redução da pobreza. Um estudo feito pelo México, por Brody e Love, em 2009, mostrando que com a abertura de cerca de 800 agências bancárias, levou ao aumento do número de pessoas que possuem empresas e ao aumento do emprego total. No caso de estudos que relacionam, portanto, que explicam porque que existem ainda muitas pessoas que não têm acesso aos serviços financeiros formais, a conclusão que chegamos é que existe uma limitação fundamental no mercado, que tem a ver com os elevados custos fixos que estão associados aos serviços financeiros. E isto leva a uma grande população, parte da população, a não ter acesso. Esta limitação levou ao surgimento de meios alternativos aos tradicionais e ao crescimento rapidamente de alguns conceitos nas últimas décadas, como o conceito de microfinanças. No caso de estudos que relacionaram as tecnologias ou o uso das tecnologias e a inclusão financeira, podemos aqui destacar o estudo do Jackie Sur em 2011, em que argumenta que as tecnologias permitiram o surgimento de novas ferramentas e que facilitam a inclusão financeira. Neste caso, eles realçaram o caso do mobile money. Esta tecnologia tem como sistema M-Pesa no Quênia, como referi antes, que teve uma história de sucesso, mas que, argumentam os autores, que não se destina a substituir os meios de pagamento formais, mas foi um meio encontrado para preencher, portanto, um nicho no mercado para fornecer os produtos financeiros, os serviços financeiros melhorados. De uma maneira geral, os estudos mostram que o sistema financeiro pobre poderá perturbar a alocação de capital, distribuição de renda e desigualdade agravada. Para este estudo, nós fizemos, portanto, um inquérito que abrangeu cerca de 1.027 empresários de pequenas empresas em Maputo e Matola. Este processo todo teve uma duração de cerca de um mês, foi feito em setembro a outubro. Portanto, tivemos um mês para a finalização dos dados. Mas realçar que, a princípio, nós portanto, usamos a base de dados fornecida pelo INE para todas as empresas destas duas cidades. No entanto, nós tivemos algumas dificuldades, algumas limitações
porque os dados começaram em 2012 e também, não só porque começaram em 2012, mas também os dados não estavam, tinham algumas limitações, o que fez com que reduzisse o número da amostra para 427. O que nós fizemos é que alargamos, para além das empresas nos centros urbanos, alargamos para os centros suburbanos, fazendo com que a amostra no final ficasse nos 1027 empresários. Portanto, fizemos uma redução, como esta aqui que se apresenta no ecrã, onde, como variável dependente, usamos o uso das POS, Mobile Banking e Mobile Money, que são, portanto, os meios eletrônicos de pagamento, que são variáveis, portanto, é uma variável binária, que pode ter o valor igual a 1, se a empresa aceitar ou não este método de pagamento, ou 0, caso contrário. O X1 e o X2, portanto, são as variáveis independentes ou explicativas que têm a ver com as características dos empresários ou então as características do negócio. Podem ser, no caso das características dos empresários, o sexo, a idade, o local de nascimento, o estado civil, a utilização do telefone celular ou do gás para cozinhar, etc. E no caso das características dos negócios, tem a ver com a localização, o tipo de negócio, os anos de negócio, investimento inicial, etc. Os modelos estimados, portanto, usamos o método de números quadrados, ou LS, usamos o modelo linear de probabilidade e o modelo lógico multinômico. Os resultados encontrados. Em relação às características dos proprietários dos negócios, como já tinha referido, nós entrevistamos 1027 empresários, 30% dos empresários estavam localizados na cidade da Matola e 70% em Maputo. A maior parte dos entrevistados eram indivíduos, portanto, de sexo masculino e 25% do sexo feminino. Em termos médios, portanto, a maior parte dos indivíduos estavam, portanto, na faixa etária entre os 26 aos 35 anos de idade. Em termos médios, estes são os dados estatísticos resultantes dos inquéritos. Portanto, em termos médios, como referi-se, 25% são mulheres, cerca de 38% dos indivíduos nasceram na cidade de Maputo, nasceram em Maputo, 21% nasceram fora de Moçambique. Fora de Moçambique, calculamos que estamos a falar de Nigéria, Burundi, Ruanda e Guiné. 55% são casados, apenas 4% usam telefone celular, 52% usa gás para cozinhar em sua casa. A maior parte das pessoas, mais de 70%, possuem a sua casa própria, 46% possuem um ou mais carros e 75% dos entrevistados têm pelo menos uma conta bancária. Quanto à utilização dos meios eletrônicos de pagamentos, como podemos ver neste gráfico, ainda, portanto, a maior parte das pessoas não faz utilização dos meios eletrônicos de pagamento, cerca de 78% não utiliza POS, ficando apenas com 22%. Em relação ao mobile banking, 4% faz uso deste sistema, 96% ainda não utiliza, e no caso do mobile money, 7% faz uso deste sistema e 93% não utiliza este meio de pagamento. Dos negócios que nós apuramos, dos entrevistados, a maior parte deles está envolvido, portanto, no comércio a retalho, cerca de 57%. 29% estão no comércio de material de construção e outros, portanto, estão no comércio de peças de automóveis, no comércio a grosso ou então vendas de habitação e artigos de decoração. 71% dos indivíduos compram os seus produtos no mercado, portanto, numa loja a grosso, e 30% importa os seus produtos para o comércio. Já uma minoria de 11% compra os seus produtos no mercado
grosso. Em termos médios, o investimento inicial, o investimento inicial dos indivíduos foi cerca, em termos de meticais, 117 mil meticais, correspondente equivalente a cerca de $3.500. E no mês, ou por mês, excluindo as despesas que eles gastam para os produtos, portanto, eles, em termos de despesas totais, têm cerca de $2.000, são 66.500 meticais. Também pode realçar aqui que, em média, estes empresários estão no mercado há 7 anos, 83% têm eletricidade nas suas lojas e apuramos que o fator insegurança não parece ter sido, ou não parece ser uma preocupação diária destes proprietários de negócios. Em relação aos determinantes do uso de POS pelos empresários moçambicanos, quando nós questionamos sobre por que as pessoas ou por que os empresários não utilizam o POS, a maior parte das pessoas responderam que não sabem o que é, ou não sabem como é que funciona. Isso cerca de 26,3%. Outra resposta, também bastante popular entre os empresários de pequenas empresas, portanto, indivíduos, foi que eles acham que as POS não têm operações suficientes para as suas atividades. Já uma pequena minoria, de cerca de 1,2%, acredita que não precisa de utilizar as POS porque o negócio está ainda no início. Perguntamos aos empresários quais são os problemas mais frequentes, aqueles que usam a POS, quais são os problemas mais frequentes que eles têm enfrentado. A maior parte das pessoas responderam, cerca de 42%, responderam que têm tido problemas de comunicação ou então de leitura do cartão. Mas tem outros problemas que foram levantados pelos indivíduos que nós achamos que seriam importantes para o posterior debate, que tem a ver com a questão de altas taxas ou comissões que eles acham que têm sido cobradas pelos bancos. Mas também importa dizer que cerca de 17% nunca teve, ou respondeu que nunca teve problemas em relação a este sistema. De uma forma resumida, podemos concluir que os principais determinantes portanto, do uso do POS têm a ver com o tipo de negócio, o tamanho do negócio, a estabilidade do seu negócio, a existência ou não de eletricidade e a segurança. Ora, nós verificamos que os empresários, ou portanto, a utilização das POS pelos empresários em Maputo e Matola aumenta em cerca de 11% e 12% respectivamente, quando o negócio tem a ver com vendas de material de construção ou então com vendas de peças de automóveis. No entanto, quando se trata de negócios de vendas a grosso, nós verificamos que é muito pouco provável que as pessoas ou que os empresários adotem o sistema de POS. E este foi um resultado por nós inesperado, uma vez que, em princípio, este tipo de negócio que envolve grandes transações de dinheiro deveriam optar pela adoção deste tipo de sistema. Outro fator importante que tem determinado a utilização de POS pelos empresários tem a ver com o tamanho e a estabilidade do seu negócio, que estão positivamente relacionados com a aceitação dos pagamentos por via POS. Nós encontramos que, ao empregarmos um trabalhador adicional, a probabilidade é de 8,8% na utilização portanto, da POS. E o aumento de 1% do investimento inicial e das despesas mensais também aumentam a probabilidade em 1,7% e 4,5% respectivamente. Por fim, encontramos que o fator eletricidade para a iluminação aumenta a existência de eletricidade nas suas empresas, aumenta as chances do uso de POS em cerca de 11 pontos percentuais. No caso da insegurança, o fator insegurança, nós constatamos que esta variável aumenta, portanto, a probabilidade do uso de POS. Este resultado
portanto não é surpreendente, uma vez que os empresários, por causa dos roubos ou indícios ou problemas nas áreas onde têm as suas atividades, eles preferem ou acham que é mais seguro a utilização das POS. No caso do mobile banking, quando perguntamos aos indivíduos por que não usam o telefone móvel para os seus pagamentos, a maior parte das pessoas dizem que não usam porque não estão acostumados. A outra parte, cerca de 35%, diz que não sabe o que é e nem sabe como é que funciona. Tem ainda uma porcentagem, embora não tão grande, mas cerca de 9%, acredita que este sistema de mobile banking não tem operações suficientes para a sua atividade. Insegurança é um fator também que preocupa as pessoas que não usam este tipo de sistema. Dos que usam mobile banking, a pergunta sobre quais os problemas mais frequentes que eles têm enfrentado, a maior parte, 51%, diz que portanto, é um problema de mau funcionamento da rede. 25% diz que nunca teve problemas e cerca de 14% diz que os clientes não sabem como usá-lo. Em jeito de resumo, os principais determinantes, portanto, para o uso do mobile banking que nós apuramos através das nossas estimações, portanto, tem a ver com a literacia, o local de nascimento e a existência ou não de uma conta bancária. O estudo permitiu concluir que o facto de nascer fora, mas neste caso o facto de ser estrangeiro, reduz a probabilidade da utilização do mobile banking. E nos anos de educação aumenta ligeiramente o uso deste meio eletrônico de pagamento. As características dos negócios ou o tipo de negócios, se é venda retalho, etc., não parece estar a funcionar, a influenciar a utilização deste sistema de mobile banking. Mas o fato, por exemplo, dos empresários de onde provém os seus produtos se importam ou não, influencia, portanto, a utilização desse sistema. Bem assim, a existência ou não de eletricidade. Outro fato importante é que o estudo mostra que o grupo de pessoas que tem mais probabilidade de adotar este sistema de pagamento, que é o mobile banking, são os empresários nascidos em Moçambique, mais fora de Maputo. Outro dado importante e que não é surpreendente é que possuir uma conta bancária aumenta, portanto, a probabilidade de aceitar o mobile banking. Não é surpreendente porque portanto, a utilização ou a adoção desse sistema exige que as pessoas tenham uma conta bancária. O uso do mobile money. Os problemas que apontaram mais frequentes na utilização deste sistema, portanto, é o mau funcionamento da rede. Mas importa realçar aqui que a maior parte das pessoas disse que nunca teve problemas com este tipo de sistema. Mas volto aqui a tocar no ponto levantado por quase todos, embora em média, em pequena porcentagem, é sobre a questão das altas taxas de comissões, além de outros fatores como o sistema lento e que os clientes não sabem como usá-lo. Resumindo, o uso ou a frequência com que as pessoas usam os telemóveis, a localização do seu negócio, a detenção da conta bancária são fatores que influenciam o uso do mobile money. Verificamos, portanto, no estudo que o aumento da humanidade da frequência do uso de telemóveis aumenta as chances de aceitação deste pagamento via mobile money. E verificamos ainda principalmente no seio da camada jovem que tem, portanto, mais familiaridade ou desenvoltura em termos de aceitação de novas tecnologias. Verificamos ainda que as mulheres empresárias são menos prováveis de adotarem este tipo de sistema e que a idade tem um impacto negativo no uso do mobile money. Outro fator importante é que os negócios, ou existe uma maior probabilidade que os negócios que estão localizados em Maputo adotem este tipo de sistema em relação aos negócios que estão situados na Matola. E o fato de ser imigrante reduz as chances do uso deste sistema em cerca de 6,3 pontos percentuais.
A existência de uma conta bancária aumenta, portanto, tem um impacto positivo na utilização do mobile money. Embora nós focamos a nossa atenção nesses 3 meios de pagamento mencionados, nós quisemos abordar sobre outros meios alternativos de pagamento, nesse caso cheques, e encontramos que os empresários que têm mais idade, portanto aqueles mais velhos, estão mais propensos à utilização de cheques e POS ao invés da utilização do numerário. E que a cada aumento da idade aumenta as chances de utilização de cheques em cerca de 8% e 3% no caso de POS. Outro fator importante é a questão da educação. Nós encontramos que a educação tem um efeito positivo na utilização de cheques e de POS em relação ao numerário. Por fim, encontramos também que os negócios localizados na cidade de Maputo são mais propensos a utilizar o cheque do que o numerário e que os negócios, no caso das vendas de habitação e de artigos de decoração, têm maior probabilidade de utilizar cheques e POS. A questão das despesas dos negócios mensais aumenta, portanto, se as empresas ou se os empresários tiverem um valor elevado das suas despesas nos negócios, aumenta a probabilidade, portanto, de substituir o numerário pelos meios alternativos de pagamento. Concluindo, o estudo permitiu-nos verificar que temos que distinguir o conceito de acesso e o conceito de uso dos serviços financeiros em Moçambique. Porque o conceito de acesso não se coloca, a questão do acesso não se coloca no seio dos empresários moçambicanos, principalmente localizados em Maputo e Matola. Nós verificamos que cerca de 75% dos respondentes têm pelo menos uma conta bancária, portanto o acesso não é questão. Mas apenas 26% fazem uso e a grande maioria não o faz, seja por desconhecimento do funcionamento do sistema ou então por falta, portanto, a fraca literacia, que é um problema não só do lado do empresário, como também do lado do cliente. Os determinantes em objeto de resumo dos meios eletrônicos de pagamento em Moçambique, portanto, o estudo permitiu-nos concluir que os empresários moçambicanos que estão em Maputo e Matola, que têm adotado estes sistemas eletrônicos de pagamento, mais precisamente no caso do POS, a percentagem dos respondentes satisfeitos com os serviços é bastante elevada. A percentagem das pessoas que afirmaram nunca ter problema é bastante elevada em relação aos insatisfeitos. No entanto, existem algumas fraquezas, como, por exemplo, a existência das altas taxas, das altas comissões e outro ponto que colocavam com bastante realce é a questão da burocracia excessiva na oferta dos serviços e dos produtos financeiros. Por outro lado, no caso daqueles que não adotam nenhum desses sistemas de pagamento, e mais precisamente o mobile banking e o mobile money, as razões, em termos resumidos, que apontam é que portanto, o desconhecimento do funcionamento destes sistemas e também o não saber como podem aderir a este tipo de serviços eletrónicos de pagamento. Mas também tem outros fatores, como por exemplo, eles acham que esses sistemas não têm operações suficientes para as suas necessidades, ou então acham que os clientes têm uma pouca prática desses sistemas, que não vêem razões para adotá-los. Quanto aos pagamentos por telemóveis, o problema mais comum que se colocou foi, portanto, o mau funcionamento da rede. Portanto, por fim, importa dizer que os proprietários dos negócios devem compreender, primeiro, não só as vantagens para o seu negócio na utilização deste tipo de sistemas, em substituição do numerário, e depois deveriam utilizar ou utilizar os serviços corretamente. O mais difícil, mais necessário, é que se mobilize a população para o uso dos serviços financeiros formais. Também é preciso aqui melhorar os serviços bancários, os serviços prestados pelos bancos comerciais, principalmente nas questões levantadas pelos empresários sobre as altas taxas
praticadas de burocracia quando eles vão pedir, portanto, a ter este tipo de sistema, como por exemplo o POS. Recomendações, nós recomendamos que haja intervenção do governo para melhorar a coordenação dos agentes, mais precisamente não só dos empresários que estão interessados em maximizar os seus lucros, mas também dos clientes que querem maximizar a sua utilidade, seja através do fornecimento de informação que pode influenciar sobremaneira o comportamento das duas partes, do comerciante, dos empresários e dos clientes, mas também em relação à tecnologia a adotar, seja por meio de leis ou incentivos econômicos. E por fim, recomendamos que se reduza a morosidade por parte dos bancos comerciais no processo de adesão aos serviços de pagamentos eletrónicos, quando se trata, por exemplo, de instalação dos POS. Obrigada pela atenção. Plataforma empresa, gostaria de saber, em relação à amostra de problemas de rede, qual é a porcentagem das duas, três redes que foram colocadas aqui? Obrigado. Gostaria que se pudesse elaborar um bocadinho mais sobre as razões porque só apenas 4% é que têm telefones móveis. Acho um número muito baixo, sendo a população empresários e vivendo também no produto obra. Bom dia, para Ana Rosa aqui. Eu tinha só um comentário para fazer quando diziam que para ter POS para ter cartão precisa ter conta bancária. Nós temos cartões que não precisam ter conta bancária e funcionam no POS. Mas a pergunta que eu queria fazer era outra. Quando falamos nos mobiles, dizemos que um dos problemas é de que não existem operações suficientes. Foi feito um levantamento nesta pesquisa de que operações é que gostariam que tivessem ou que fossem incluídas no mobile? Obrigada. Questões que julgo pertencem particularmente à última, porque há saber se efetivamente as pessoas gostariam de ter, irá permitir que as instituições muito facilmente possam criar essas condições para esses serviços estarem disponíveis. Olá, bom dia. Para responder à primeira questão, também numa das tabelas anteriores, a primeira questão sobre a comunicação. Há uma Margarida Artigão e eu estive aqui a trabalhar, tive a coordenar o trabalho de campo do Norte da África. E nos pagamentos por telemóvel, tinha perguntado qual era a porcentagem das pessoas que diziam que o problema era a falta de rede. E temos aqui o mau funcionamento da rede, 51%. Eu referia-me à porcentagem da amostra por operador. Podem fazer perguntas por operadores. Olha, algumas espécies. Primeira conceituação que qual é Não, se a amostra for mais para a Vodafone, faz mais diferença ao que vai. Nós realmente não fizemos essa divisão por operadores, foi preferimos tentar separar que sim os nossos resultados. Na segunda questão, também perguntou se 4% usavam o telefone móvel. A questão é, este valor é para o uso
móvel. Portanto, não está em questão quantas pessoas têm um telefone móvel, mas quantas pessoas usam este sistema de mobile money através do telefone móvel. Nós tínhamos referido que era necessário uma conta bancária para fazer pagamentos de POS através da classe. E então agora temos esta informação adicional que afinal não requer uma conta bancária. Portanto, obrigada pelo apontamento, vamos registrar. Gostaria de referir que um dos objetivos é que nós queremos as pessoas a fazerem poupança. E para fazer poupança tem que ter conta bancária, por isso o estudo foi direcionado não para aqueles que têm cartão pré-pago, mas para aqueles que têm uma conta associada que têm um cartão associado a uma conta bancária, porque um dos nossos objetivos era a poupança. Não significa que não haja cartões pré-pagos que passem nos terminais de pagamento. Em relação à última questão sobre quais são as operações que estão em falta, nós perguntámos aos comerciantes quais é que eram os problemas que eles encontravam no mobile banking. E era uma questão de escolha múltipla, como quase todas as nossas questões. E as pessoas responderam simplesmente que não tinha, havia operações em falta e não referiram exatamente o que é que gostariam de acrescentar. Tá bem. Elsa Martinello, da USA. Tenho uma pergunta em relação ao mobile money. E a pergunta era: gostaria de perceber se vocês, no vosso inquérito, procuraram saber quais eram as utilizações específicas que eram feitas para o mobile money, ou os pagamentos, né? Se era só para crédito, remittances, ou havia alguma coisa mais que se usa o mobile money. Como o inquérito foi feito a comerciantes, aos donos das lojas, aqui neste só está em questão o pagamento, portanto, a aquisição de produtos. Por isso não estamos aqui a falar de remittances nem de transferências entre particulares, mas é quando o cliente vai a uma loja e faz o pagamento utilizando o mobile money. A resposta satisfez ou não? Gostaria de fazer um follow-up, digamos assim. Acho que satisfez, porque eu pensei que tivessem feito uma divisão mais abaixo para perceber quais é que eram os diferentes serviços que eram pagos usando o mobile money. Então percebi que não foi para além disso. Então, obrigada. Posso só acrescentar, eu Vicente, durante este workshop vamos apresentar dados que permitem responder a essa pergunta com todo o pormenor. Portanto, com a triangulação num estudo da parte da tarde, vamos poder responder a essa questão olhando para dados administrativos mesmo dos operadores, portanto, do operador. Muito bom dia. Ivan Amad, área de produtos, BDM, entre parentes do Alcodarão. Eu gostaria de perceber, a partir do estudo, a questão do conceito do mobile money e mobile banking. Me parece estar a haver sempre a confusão, do ponto de vista de utilização de um telemóvel, onde a transação vem para uma conta física, uma conta virtual, e a utilização de telemóvel a partir de uma conta virtual. Eu só queria perceber se o estudo, a utilização do telemóvel chegou a fazer essa separação em relação à conta física e à conta virtual. Obrigado. Provavelmente isso responde também à questão dos cartões passíveis de serem utilizados sem ter uma conta física. A minha pergunta também tinha nesta área, que
quer dizer, 4% utilizam o mobile banking. Eu não consigo perceber se os 4% incluem a utilização do mobile money, ou se há pessoas que utilizam o mobile money que são muito distintos ou não. Eu só para perceber se estes 4% de população inclui pessoas que utilizam mobile banking e mobile money, ou se é só com o mobile banking. É só para perceber um bocadinho esta distinção também, portanto, um bocadinho também na linha da. Claro, na marcha de empresários, diz respeito à percentagem de pessoas que usam o mobile money. Não banking. Estamos a falar de o M-Cash e M-Pesas. Apenas. Esses são os 4%. Dentro desta amostra de empresários. É, digamos, não é a população, não é representativo da população de todo. E é especificamente utilizar o mobile money para fazer pagamentos. Desculpe, mas num dos gráficos falava de 4% mobile banking e 7% mobile money. Eu estou a trocar o número. Então, Mas o grupo já não fala em relação a 4% mobile banking. ao contrário, 7% mobile money, portanto, o que eu estava a dizer é válido para 7%, basicamente. 4% é o mobile banking, são digamos, as plataformas móveis dos bancos, propriamente. Então, a definição do mobile banking e mobile money, para responder à pergunta, talvez, mobile banking eu acho que está associado a uma conta bancária. O mobile banking está associado a uma conta virtual, a uma conta associada a um operador. Essa é a resposta à pergunta que foi feita. Portanto, o mobile banking está associado a uma conta formal de um banco. Portanto, os operadores, o M-Cash, o M-Pesa, são produtos financeiros de instituições financeiras, mas não bancos, não é? Então, essa é a diferença que é isso que estamos. Bom, me parece não, os bancos também já têm as contas virtuais. Assim sendo, quando se fala de mobile money, exclui-se as contas virtuais dos bancos. Esta é a diferença aqui neste gráfico. Portanto, o mobile banking aqui estamos a considerar as contas dos bancos operadas através do telemóvel. Quer sejam elas físicas ou virtuais. Os bancos também têm contas virtuais. Eu não... São as contas que os bancos oferecem aos clientes utilizando o seu número de telemóvel para levantar numa ATM, por exemplo. Não tem nada a ver com os produtos que mencionou das duas operadoras. Estamos a falar de uma... Espero que os bancos aqui presentes possam melhor explicar os seus produtos. O BTE vai lançar brevemente no mercado as contas virtuais. Vai lançar em setembro e outubro, talvez não existir, talvez naquele grupo que foi entrevistado que encontramos no Miguel, Eu estou a falar que há bancos que têm esse produto, só não quero mencionar. Até podem ter, se nós estamos a fazer referência naquele grupo do estudo, ninguém apareceu a fazer referência a esse tipo de estudo. Sendo assim, provavelmente o estudo tenha uma grande eficiência. Porque eu já uso a conta virtual de algum banco há mais de um ano ou dois. Então espero que, e pelo número que essas contas têm no banco, faz uma grande diferença. Se calhar para contribuir aqui ao esclarecimento, de facto o colega do Banco Terra, BTM, refere-se ao facto de haver nos bancos soluções de mobile money, de mobile wallet, okay? Que não são mobile money, que não são associadas a contas bancárias. O BCI tem, e o serviço TAC móvel do BCI, na verdade, é uma solução de mobile money. O BCI tem uma solução que é o BCI Mobile, que é uma solução associada a uma conta bancária, que na verdade acaba sendo uma solução mobile, mas ligada a uma conta bancária. A
solução de mobile money, que é o telemóvel, na verdade não tem uma conta bancária regular ou normal. Então é uma solução muito similar àquilo que é o M-Pesa e o M-Cash. Sim, muito obrigada. Pela natureza das discussões que estão a surgir aqui na sala, dá para perceber que, de facto, este estudo é de interesse não só do Banco de Moçambique, mas também dos bancos comerciais. Portanto, não só bancos comerciais, como também as instituições de moeda eletrónica e outros participantes do sistema financeiro. Este inquérito foi feito, foi conduzido, portanto, ele era composto, na sua maioria, por perguntas. Era um inquérito com perguntas fechadas. Portanto, não dava muito espaço para o inquirido colocar mais percepções que tem sobre o funcionamento dos instrumentos de pagamento, mas o inquérito foi concebido mesmo assim, que era para nós termos exatamente este tipo de análise, mas como foi referido no início, o estudo ainda vai. Esta foi a primeira parte que se fez na cidade de Maputo e Matola, mas ainda temos vários outros locais onde este estudo irá ser feito. Portanto, acho que a maior parte das questões que foram colocadas, que não encontraram resposta, ainda podem ser colocadas nos próximos inquéritos que vão ser feitos nos outros locais. E se calhar, se a administradora Celina permitir, pelo elevado interesse que existe aqui, para com este estudo, podíamos, antes de conduzirmos para outros locais, colocarmos à disposição para recebermos comentários de questões que também os bancos queiram ver respondidas através deste inquérito. Obrigada. Obrigada. Chamo Carla Fernandes do Banco de Moçambique. Eu também queria fazer um comentário em torno dos que já foi feito pelos que antecederam, relativamente aos modelos de negócio que existem, particularmente no mobile money. De facto, o mobile money é um serviço que pode ser provido não apenas por instituições não bancárias, mas também por instituições bancárias. E que eu, de facto, designado o Bank-Led Model, Bank-Based Model. E, de facto, já existem algumas instituições aqui que têm este serviço. Portanto, quando nós designamos por mobile banking, estamos a referir àqueles serviços que usam, de facto, estão associados à conta física. Se permitem dar um exemplo de serviços prestados por algumas instituições aqui presentes, seria, por exemplo, o Easy. Mas no caso do TAP móvel, se me permite o BCI, nós classificaríamos como mobile banking, não como mobile banking, mas como mobile money provido por uma instituição bancária. Então seria o mobile bank, o bank-based model, bank-led model. Portanto, seria o mobile money provido por uma instituição bancária que de fato ocorre aqui no país. E existem instituições, como estava a referir o BTM, e existem instituições que de fato têm, no caso seria o BTI. O mobile banking seria o exemplo do O outro comentário que tinha relativamente aos conceitos que de facto foram referidos na apresentação, os conceitos de acesso e utilização, que são de facto conceitos bastante relevantes para perceber matérias desta natureza. E para nós entender que temos, no meu entender particular, o acesso diz respeito, e a própria teoria assim também fundamenta, à proximidade, está mais associada ao contexto de proximidade. Portanto, a proximidade dos serviços, produtos e instituições financeiras para o cliente. Portanto, mas não está necessariamente associada à efetiva utilização. Por exemplo, ter uma conta bancária não seria um indicador de acesso, mas um indicador de utilização, um indicador do uso deste serviço, produtos financeiros, porque pode estar na proximidade, do cliente financeiro, mas não efetivamente fazer a utilização deste serviço. Portanto, ter uma conta bancária já está a fazer utilização. Portanto, a utilização poderia ser ativa ou menos ativa, mas o simples facto de assim ser, portanto, seria um indicador de utilização, como também não só ter uma conta bancária, mas ter um outro produto, como um cartão pré-pago ou outro, também seria um indicador de utilização. Portanto, eram esses pontos que tinha só a ressaltar. Obrigada. Não sei se Vodafone M-Pesa, perfeito.
Eu achei esta conversa, esta explicação do mobile banking versus produtos bancários interessantes, porque existe um elemento importante que nós como mobile banking temos que observar, que é o KYC, não é o customer. Mas o caso, por exemplo, da Upmover, em que alguém abre uma conta sem sequer sabermos quem é, só temos um número de telefone, levanta-nos outro debate. Estamos a criar um outro problema com este tipo de serviço. Muito obrigado. Obrigada. Sim? Provavelmente só para não responder, mas dar um ponto de vista em relação ao que é em si das contas móveis que os bancos oferecem. O pressuposto é lógico, é que os números de telemóvel estão todos eles registrados. Põe todos em parênteses. Só para dizer que cabe às operadoras fazerem um correto registro desses números. Obviamente estamos abertos para mais debate técnico sobre esse assunto. Bonito. Ok. Eu acho que aqui estamos a apresentar o estudo de um trabalho que foi feito, como qualquer trabalho, aí para responder ao colega que diz que o trabalho tem processos, como qualquer trabalho, não há trabalhos perfeitos. No nosso entender, os trabalhos têm sempre espaço para se continuar, tem sempre limitações. Se o trabalho estivesse todo bem, completo, parava o nosso trabalho. Acho que alguns ficariam desempregados. Então, é por isso que os trabalhos de investigação têm essa mesma tarefa de mostrar o que é que há mais para fazer, porque se fizermos tudo, corremos o risco de ficar desempregados. Então, não é tanto deficiência no nosso entender, mas são limitações e indicação de futuros estudos que vocês podem ver. Por exemplo, está agora a nascer uma discussão sobre como é que se faz o processo de conhecer o seu cliente na área de mobile money. Provavelmente não é somente na base do registro, há outros fatores que devem ser em conta. Portanto, não se pode pensar que pelo facto do número estar devidamente registrado, eu conheço o cliente, porque pode não conhecer. Portanto, há debates e há matérias, há literatura, há investigações que também estão sendo feitas nesta área. O que eu posso entender deste estudo, e concordando um pouco com o que a doutora Aurora diz, é que talvez para o próximo inquérito que nós estamos a fazer nas outras cidades, que já identificamos as cidades que têm grande movimento de numerário, poderíamos pôr a circular o inquérito e ver que questões é que gostariam de ser vistas, a serem respondidas no âmbito daquele objetivo de inquérito, porque não podemos querer, com um determinado objetivo, querer responder todo tipo de perguntas, senão depois fica uma grande miscelânea em termos de análise de investigação. E aqui eu retive que há debates que devem ser feitos de forma mais frequente sobre determinadas temáticas nesta área. Tendo dito isto, eu achava que, se não há mais nenhum comentário, podíamos considerar este primeiro documento considerado encerrado e agradeceríamos a toda a equipe de investigação que fez este trabalho, portanto, a equipe do Banco de Moçambique e a equipe da EGC, e em particular a doutora Tunísia, que é quem fez a apresentação dos resultados desta equipe que esteve a fazer este trabalho. Muito obrigada.